Bom dia! Vamos para mais uma leitura intuitiva e energética do dia de hoje. Lembrando sempre que essa leitura é atemporal. Se você chegou aqui, tem alguma mensagem para você, não é coincidência. O acaso não existe. Então, se você está aqui, tem alguma mensagem para você. Pega o que ressoa, o que não ressoa, joga fora, tá bom? E no final, eu vou te dar um mantra, um cristal, uma cor e um número da sorte e um incenso para o dia de hoje. Vamos lá? Muitas vezes a gente acha que precisa endurecer por dentro para ser forte, mas isso não é verdade. Eu, por um tempo, pensei que era assim que eu tinha que ser, que eu tinha que ficar forte ao ponto de ser insensível a várias coisas. Mas não precisa, essa é a mensagem. A verdadeira fortaleza, gente, nasce do que você observa em silêncio. O padrão invisível de 90% das pessoas é deixar pequenas distrações entrarem todos os dias. Aí muita gente se pergunta, né? Por que a mente tá essa tempestade? Tá um caos. Minha mente vive em caos. Como muita gente que eu atendo fala. Vanessa, eu tô sempre. Parece que eu vivo sempre dentro de um caos, né? Mental. Exatamente porque você cultiva esse padrão. Esse padrão de deixar pequenas distrações entrarem todos os dias e tirarem o seu foco. Hoje você vai reconstruir as suas paredes internas. Imagina uma casa com portas abertas durante uma ventania. No início, vai entrar uma folha, depois vai entrar poeira, galhos, água. Assim também acontece com os nossos pensamentos e com os nossos hábitos que são negligenciados. O que parece pequeno, sem importância no início, pode acabar ocupando um espaço muito grande que depois você não consegue lidar. Então, fortaleza não é fechar o coração para o mundo. É escolher aquilo que merece entrar e aquilo que precisa permanecer fora, do lado de fora da sua mente e da sua vida. Você pode ser acolhedor sem ser vulnerável a qualquer influência externa. Você pode ouvir opiniões sem se entregar a elas, sem entregar às pessoas o comando da sua vida. Você ouve, ok, é isso que você pensa, mas não é o que eu penso, então não deixa entrar. As pessoas não podem te influenciar com o que elas acham. Limite também é uma forma de amor próprio, gente. Então, sua mente funciona como uma casa energética. Cada pensamento repetido deixa uma marca nos cômodos internos. Então, cada hábito cria uma passagem mais fácil para o próximo hábito. No mundo quântico, a nossa atenção favorece determinados estados de consciência. Então, é por isso que você precisa vigiar aquilo que você alimenta e proteger o seu campo energético, seu campo quântico, seu campo mórfico, todos os dias. Sabe aquela história da Bíblia, orai e vigiai? É mais ou menos isso. Não espera que a tempestade chegue para você verificar o seu telhado. Observa agora quais pensamentos que estão enfraquecendo a minha paz hoje. Talvez seja comparação, talvez seja a culpa, a necessidade de agradar alguém, talvez seja o hábito de imaginar sempre o pior cenário. Então, você precisa entender quais são as brechas e qual que é o primeiro passo para fechar essas brechas na sua vida, na sua mente, porque tudo começa na mente. Essa autovigilância ela é necessária, mas não precisa ser uma cobrança pesada. Pode ser uma conversa honesta com você mesmo. Pergunta: isso que eu estou pensando me fortalece ou me aprisiona? É o que eu fazia quando eu tinha aqueles pensamentos repetitivos, aquele loop mental que eu já contei para vocês. Eu comecei a me perguntar: peraí,
Esses pensamentos estão me aprisionando ou me libertando? Ou seja, para que serve eu pensar o tempo todo nisso? Tá resolvendo alguma coisa na minha vida? Não? Então deixa para lá. Não tá me ajudando, então tá me atrapalhando. Quem não ajuda não atrapalha, sabe? Como dizia minha mãe. Mas não se condene por ter esses pensamentos. A consciência existe para nos orientar, não para nos humilhar. Então, você não precisa expulsar todos os pensamentos difíceis, que eu sei que é impossível, ninguém consegue. Alguns chegam apenas para mostrar o que precisa de cuidado na nossa vida. Então, observe-os como as nuvens que vão passar pelo céu da sua mente, mas não vão ficar. Você pode reconhecê-los sem construir uma casa dentro deles. Nem tudo que aparece merece permanência na nossa mente, na nossa vida. Não é porque chegou que tem que ficar. Assim também com as pessoas, com os presentes que a gente recebe ou não. Presentes que eu digo são coisas que as pessoas nos impõem, né? Chegou ali, mas você não precisa aceitar. Como eu sempre digo, um presente não é seu, desde que você não aceite. Ele é da pessoa que está te dando. Uma fortaleza, gente, precisa de janelas. Se você se fechar completamente, não vai haver troca, não vai haver luz, renovação. E a gente precisa disso, o ser humano precisa disso. Então a sabedoria está em escolher quando você abre a porta e quando você tem que se proteger. Receba o que nutre a sua evolução e recuse o que chega disfarçado de normalidade, mas que só traz desgaste para você. A sua força cresce quando você cumpre pequenos compromissos internos. Dormir melhor, organizar seus horários, cuidar das palavras. Isso é amor próprio. Está cuidando de você, mesmo que ninguém cuide. Eu aprendi isso, a cuidar de mim mesma, mesmo que ninguém estivesse cuidando. Eu aprendi a fazer para mim aquilo que eu esperava que os outros fizessem. Porque às vezes você espera e nunca chega, né? Na maioria das vezes. Então faça você para si mesmo aquilo que você quer que os outros façam. Evite uma reação impulsiva, porque isso também é uma vitória. Cada escolha consciente reforça uma parede dessa fortaleza que você está construindo interna. A disciplina diária protege os nossos sonhos, que ainda estão nascendo. Então, você precisa ter disciplina mental. Teve uma pessoa que fez um mapa védico comigo, um mapa astral védico, e ela dizia que tudo invadia a paz que ela deveria ter e não tinha. Tudo atrapalhava, tudo causava desconforto na vida dela. Ela fez o mapa védico e o mapa da abundância também. E aí a gente viu que quando ela dizia sim por medo de decepcionar os outros. Ela tinha uma sensibilidade emocional muito forte, mas não tinha proteção emocional nenhuma. Então, quando ela aprendeu a estabelecer limites, a energia deixou de se espalhar. Ela não perdeu a sensibilidade que ela já tinha, mas ela construiu portas mais conscientes, ou seja, ela já não deixava entrar tudo aquilo que queriam que ela deixasse. Ela escolhia. Então você também pode fortalecer o seu mundo interno sem abandonar a sua sensibilidade. Ser sensível, gente, não significa absorver tudo que o mundo está te oferecendo. Uma esponja encharcada não consegue mais oferecer água. Então, cuida da sua energia antes de tentar sustentar todos ao seu redor. Muita gente, como eu fazia, cuida de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. E aí depois não consegue cuidar de ninguém. Você tem que pensar que isso não é egoísmo, porque se você se cuidar, você depois consegue cuidar de outros. Mas se você não estiver bem, você não cuida de ninguém, nem de você, nem dos outros. Então, preservar-se é permitir que a luz continue acesa. Observe quais ambientes diminuem a sua clareza. Algumas conversas parecem inofensivas, mas deixam resíduos emocionais. Alguns conteúdos alimentam medo, comparação, sem que você perceba. Então, escolher o que a gente consome é escolher o clima da nossa mente. A fortaleza começa por aquilo que você permite que entre nos seus ouvidos e depois na sua mente. Quando um vício entra ou tenta entrar na nossa vida, ele raramente chega fazendo barulho. Ele aparece como uma exceção pequena, só dessa vez. Depois ele
transforma essa exceção num caminho conhecido, num hábito e, por vezes, seu destino, como a gente chama de destino, mas não é. Por isso, tudo merece atenção nos primeiros sinais. Isso é muito importante. Fechar a porta cedo exige menos esforço do que expulsar depois uma invasão. E a nossa mente, gente, pode ser treinada como um músculo. Ela deve ser treinada como um músculo. Quanto mais você pratica a presença, mais rápido você reconhece essas distrações. Quanto mais você reflete, menos você obedece aos impulsos automaticamente. A consciência cria um intervalo entre desejo e decisão, e é nesse intervalo que a sua liberdade está de escolher. Então, hoje, não tente construir uma fortaleza perfeita. Repare apenas aquela pequena brecha que está lá e você não quer, finge que não vê. Escolha um pensamento, um hábito, uma influência que você não quer mais alimentar e substitua por uma atitude pequena, mas coerente. A proteção verdadeira é construída tijolo por tijolo. E lembre-se que uma casa forte não é aquela que nunca recebe vento, é aquela que possui estrutura para atravessar as estações. Você também vai enfrentar críticas, perdas, dúvidas e mudanças, como todo mundo. Mas você não precisa permitir que tudo isso desorganize a sua casa. Volta para o centro, fortaleça suas bases e siga em frente, com clareza, com paz, com decisão. Dica para o seu dia. Identifica uma influência que tem te enfraquecido, que tem tirado a sua paz. E faça hoje um ajuste concreto, sei lá, reduzir um contato, limitar o tempo que você passa fazendo alguma coisa, mudar a sua resposta, não sei, você que vai saber. Cristal do dia. Hematita. Número da sorte. 4. Cor azul marinho. Incenso cedro. Mantra pro dia. Minha paz tem raízes profundas. E se você ficou até aqui, até o final, deixa para mim nos comentários qual cidade você me assiste para eu saber que você está aqui comigo todos os dias. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, mapa da abundância, mapa astrovédico, leitura de alma, dentre outros, links sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo amanhã.